Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido para que se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua família. E hoje, a segunda parte do vídeo da história da minha vida. Vou contar agora a segunda parte. Antes de eu entrar na história propriamente dita, eu quero aí, algumas pessoas perguntaram, na história anterior ou na sequência primária da história, do que o meu pai tinha falecido, e eu não contei. O meu pai, ele faleceu num acidente, ele estava de bicicleta e um carro ou uma caminhoneta acabou batendo nele. Isso foi a causa da morte do meu pai. Muito bem, sanando essa dúvida de alguns aí inscritos que perguntaram, eu irei dar continuidade à história. Queridos irmãos, aí com 17 anos de idade, eu estava jogando num time de futebol, onde que eu treinava, e eu já morava sozinha nessa época, e eu vim para minha casa. E aí eu tirei minhas chuteiras, coisas de futebol, e entrei no banheiro para tomar banho. Nesse momento que eu tive o primeiro encontro com Deus. E aí eu estava para entrar debaixo do chuveiro para tomar banho. Minha casa, como eu disse, era bem simples, tinha apenas uma cortina e não tinha porta, era apenas uma cortina que dividia o banheiro aí dos mais cômodos da casa. E nesse momento, quando eu fui entrar debaixo do chuveiro, eu escutei uma voz que falou comigo: não entra. Essa voz era uma voz muito forte, no meu subconsciente, era audível para mim, dentro do meu subconsciente. E aí eu pensei, mas por que eu estou escutando isso? E aí eu fui entrar de novo e escutei novamente essa voz que me dizia: não entra. Falei, mas por quê? E aí eu comecei a ficar com medo, senti um medo muito grande. E eu falei com essa voz e eu disse: Senhor, por que tu não queres que eu entre? Eu chamei de Senhor essa voz. Eu disse: por que tu não queres que eu entre? O que está acontecendo? Por que estou escutando isso? Será que eu estou ficando louco? Será que é coisa da minha mente? Mas ao mesmo tempo eu senti um medo muito grande. E aí eu novamente fui para entrar debaixo do chuveiro, encostei a mão na água, e quando eu fui entrar, a voz novamente disse: não entra. E aí eu senti muito medo. E eu novamente disse: mas por que, Senhor, eu não posso entrar para tomar banho? E aí eu fiquei bastante apreensivo, comecei a olhar para o chuveiro e não entendia por que de eu ouvir essa voz, de eu sentir essa presença muito forte de algo diferente dentro daquele banheiro. E aí quando eu fui entrar, eu senti medo. E eu olhei para o chuveiro, fixamente. E de repente, uma pequena faísca começou a pegar nos cabos, e aí incendiou o chuveiro e desceu fogo. Pela água, eu não entendi muito bem, mas desceu fogo para baixo, e eu fui lançado para fora do banheiro. Naquele momento em que eu me joguei e também fui lançado, eu caí já na cozinha, onde que estava uma mesa, e aí eu comecei a chorar. Chorei muito. Eu fiquei mais ou menos meia hora chorando e agradecendo a Deus por ele ter me livrado da morte. Porque a eletricidade em contato com a água, segundo o meu conhecimento, ele fica aí 40 vezes ou muito mais forte. Ia matar eu na hora. E aí, de repente, eu senti que tudo parou, ficou calmo, e senti aquela presença forte que estava no banheiro que desapareceu dali. E aí eu entendi que Deus falou comigo. Era Deus ali, eu era o anjo do Senhor. E a partir dali eu comecei a ter um encontro com Deus. Comecei a buscar a Deus, embora eu sei que eu sou muito pecador, falho. Mas aí eu comecei a falar com Deus. E aí eu comecei a ir para a igreja. Comecei a buscar o conhecimento da palavra.
Com 21 anos eu tentei pregar, mais ou menos nessa idade, uma vez. Preguei 5 minutos na igreja e eu disse, isso não é para mim. Eu não tenho dom para pregar a palavra de Deus. Eu não tenho dom para falar de Deus. E ainda falei com o ancião da igreja. Eu falei, não me coloque mais para pregar porque eu não sei pregar. Eu não tenho dom, eu não consigo pregar. E aí ele disse, não, João, você vai ser um pregador. Eu creio nisso, eu vejo que você tem um dom para isso. E aí eu segui minha vida, eu nunca mais quis pregar. Segui minha vida, mas eu senti que Deus tinha falado comigo ali naquela idade de 17 anos. Que era Deus que falou comigo naquele banheiro e Deus que me livrou. E aí eu segui, continuei pregando a palavra de Deus, ou procurando pregar, mas assim não mais em púlpito, apenas de forma pessoal, porque eu não me sentia capacitado para pregar em púlpito. E aí, meus queridos, depois de muitos anos, né? Aí eu cresci, os meus irmãos cresceram e eu disse que eu queria ser professor de educação física. E aí eu fiz minha matrícula numa faculdade particular, que na época ainda era difícil até para passar numa faculdade particular. E eu passei no vestibular que tinha ali, ou na prova que tinha, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu fui fazer a matrícula, eu lembro que eu tinha R$50 e a matrícula era R$300, 350 na verdade. E eu não tinha para pagar. E eu dei R$50, a moça me matriculou e parcelou em 3 vezes a minha primeira matrícula. E ela ficou até com dó de mim, né? Certo? Ela pensou, esse rapaz não tem condições. E eu morava sozinho, mas eu disse, eu vou estudar igual. E eu comecei a ir. O primeiro semestre eu não paguei. Mas como eu poderia estudar durante o primeiro semestre sem pagar, ou seja, só ia renovar minha matrícula após o findar o primeiro semestre, então a faculdade não trancava, eu poderia estudar. Eu lembro que eu fui com os cadernos do 3º ano que eu não tinha dinheiro nem para os cadernos. E aí, encurtando a história, Deus me abençoou. Eu comecei a trabalhar, comecei a pagar, Deus começou a derramar algumas bênçãos financeiras na minha vida. E eu comecei a pagar e consegui estudar. Mas foi momentos muito difíceis, porque tinha momentos em que eu vinha da faculdade e eu não tinha nada para comer. Às vezes eu dormia sem jantar. Às vezes, quando algum amigo meu me convidava para jantar na casa dele, eu jantava. Mas quando não me chamava, eu não tinha. Às vezes eu só tinha dinheiro para almoçar. Mas mesmo assim eu não parei de estudar. Hoje eu sou formado, sou professor de educação física, e sou funcionário público no município, aqui de Foz do Iguaçu. E sou formado em gestão imobiliária, tenho muitas dificuldades ainda, enfrento problemas, não é fácil, a luta cristã não é fácil, mas com tudo isso Deus me abençoou para que eu pude vencer. E aí Deus começou a me dar dons para pregar novamente. Hoje eu tenho mais de 200 sermões escritos que eu mesmo escrevi. Praticamente tudo autoria minha. Deus me deu o dom de escrever sermões e pregar. E eu monto sermões, alguns sermões em questão de 20 minutos. Deus capacitou a minha mente. Eu consigo gravar inúmeros textos. Não digo que tenho uma mente brilhante igual Leandro Quadros, por exemplo, né? Mas eu tenho algo parecido com o que ele tem. Eu gravo textos, eu vou falando e os textos vai vindo na minha mente. Então Deus me deu esse dom. O dom de pregar, e eu tenho sermões que, quem sabe, nunca nem vou poder pregar, porque é muitos sermões que eu tenho. E tudo isso foi Deus que me deu. E hoje, depois eu montei esse canal aqui que eu tenho para poder trazer a mensagem para as pessoas, e Deus tem me abençoado com vocês que são meus inscritos, que hoje faz parte da minha família, cada um de vocês, né? Minha família é espiritual. E eu, finalizando a história, eu encontrei minha mãe novamente. Depois de muitos anos, depois de eu virar adulto, eu e meus irmãos estarmos adultos já. Minha mãe estava doente, cega, e o encontro foi um encontro um pouco emocionante. Ela chorou muito
pediu perdão. E eu disse: olha, mãe, o teu filho cresceu, o teu filho é um homem, é um rapaz bonito, um rapaz forte, mas você agora não pode olhar para ele. Você está cega, mãe. Olha o que o pecado causou, mas mesmo assim, mãe, eu estou aqui. Eu estou aqui, mãe, vou te ajudar. E ela encostou a mão no meu rosto e chorava muito. Eu fiz o que eu pude pela minha mãe, ela ficou 3 anos conosco depois, assim, a gente tendo convivência, ajudamos elas no que ela precisava, e depois ela veio a falecer. Faz pouco tempo que ela faleceu, mas a gente perdoou ela também voltou a nos amar, tivemos aquele contato de mãe e filho não tão profundo, mas tivemos aquele contato novamente, mas eu perdoei ela, e ela morreu, creio eu, que em Cristo Jesus. Creio que na manhã da ressurreição eu poderei ver ela novamente, o meu pai. E hoje eu sou um evangelista da Igreja Adventista, ou seja, prego a palavra de Deus, e sou um evangelista de Jesus Cristo, prego a palavra de Deus pelo dom que Jesus me deu. Eu nunca fui capacitado em nada, mas Deus me deu o dom. Então eu quero finalizar aqui dizendo para você: não importa o que você passou, se tua história é tão triste como a minha, Deus diz que ainda que meu pai e minha mãe nos abandone, ou me abandonar, eu não te abandonarei, disse Deus. Deus não nos abandona. Deus cuida de nós, Ele cuidou de mim. Ele me capacitou, Ele me deu dons de pregar, de fazer sermões, Ele me deu dons de poder levar mensagem de esperança às pessoas. E hoje eu quero dizer para você que se sente desmotivado, para você que se sente sem esperança: Jesus nunca vai te abandonar, porque Ele nunca me abandonou. E Ele fez de mim um vitorioso, vitorioso em Cristo Jesus. E em breve nós entraremos na Canaã Celestial, porque essa é a maior vitória das nossas vidas. Dos 7 irmãos meus, 4 são adventistas, e o mais também, os outros também seguem. Não é adventista, mas também segue a Deus. E eu creio que no grande dia do Senhor estaremos todos juntos para o encontro glorioso. Os meus irmãos, meu pai e minha mãe. Eu tenho certeza que também eu e você que estamos agora, você que está me assistindo, a gente vai se encontrar, se você permanecer firme no caminho de Deus. Então essa é a história da minha vida. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal e fique na paz do Senhor Jesus.